Queridos, graça e paz, já vou pedindo o seu like, o seu comentário e que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e nos ajude aí. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Os futuristas dizem que o céu e a terra ainda não passou. E o motivo crucial e principal que eles afirmam isso é porque na ideologia deles, na teologia deles, eles entendem que o céu e a terra que a Bíblia menciona que passaria era ou é literal. É literal. E não é literal. A questão de nós entendermos as coisas literais e as coisas não literais é o próprio texto, o próprio contexto, o próprio assunto em si. É possível você descobrir isso, mas só existe uma condição de você conseguir chegar nesse entendimento: se você arrancar, tirar os óculos da religião. Queridos, Mateus capítulo 24, versículo 35, é o que eles usam, que escrito está: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A primeira parte que Jesus está dizendo é uma afirmativa, né? Ele afirmou: o céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão. Ou seja, não está dizendo de uma possibilidade, ele está dizendo: o céu e a terra passarão. Porém, o que os futuristas desconsideram é o versículo 34, que Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Queridos, todas as coisas proferidas em Mateus capítulo 24 aconteceria naquela geração. Não só Mateus 24, mas toda a Bíblia. Toda a Bíblia, todas as profecias que ainda não tinham se cumprido, se cumpriria no primeiro século. O fato deles pegar o Mateus 24 e dividir Mateus 24 é uma injustiça muito grande. Se você ler esses assuntos em Lucas capítulo 17, você não terá condições de entender que existe uma divisão em Mateus capítulo 24. Mas então é a primeira coisa. Agora a segunda coisa, vem para cá. Mateus capítulo 5. Então, se os céus e a terra é literal e que ainda não passou e que um dia vai passar, então, futuristas, vocês principalmente estão lascados. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5 e o versículo 18, para ser mais objetivo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Pronto, meu irmão. Se os céus e a terra, de Mateus capítulo 25, versículo 30, Mateus capítulo 24 e o versículo 35, for literal, então a afirmativa que ainda não passou, né, junto, é literal e não passou. Se é literal, não passou mesmo, mas só você chegar na janela e olha os céus e a terra, é o mesmo céus e terra de sempre. Não passou. Então, a lei ainda está de pé. E o problema não é só isso. Nem um tio e nem um jota se omitirá da lei. Ou seja, todos os rudimentos da lei vocês precisam cumprir. A questão do sábado, a questão de alimentícias, questões alimentícias, por exemplo, questão de um relacionamento do pai com o filho: se o filho não obedece, tem que matar o filho, e etc. 613 por aí. Olha só. E aí? Vou dar um tempinho para vocês pensar. Sabe por quê? Nós não precisamos mais de respeitar e obedecer os rudimentos da lei. Quando eu falo nós, a lei ela é direcionada, tá? Ela é direcionada para os judeus. Mas eu estou falando nós aqui num contexto mais religioso, só para entender. Não estou
pegando aqui sentido específico, resolvendo esses detalhes, porque nós já sabemos, nós do povo da graça já sabemos disso tudo. Mas como eu estou direcionando aos futuristas, por isso eu estou colocando desta maneira, tá bom? Então, Mateus 5,18. Se a terra e o céu é literal, e a terra e o céu que iria passar era o céu e a terra literal e ainda não passou, então todos os rudimentos da lei ainda precisam ser respeitados, obedecidos, cumpridos, etc, etc. Mateus 5,18, tá bom? Agora, meu irmão, eu vou ler, eu nem vou comentar, eu acho que não é necessário, mas eu vou ler um texto e eu penso que você, na sua casa, depois que você terminar de assistir esse vídeo, pega esse texto e leia lentamente, pausadamente, que você vai entender a linguagem bíblica, que escrita está em Hebreus capítulo 12. Você vai entender essa questão de céus e terra. Não era céu e terra no sentido literal, meu irmão. O céu e terra que ele ia passar era uma expressão bíblica para se referir àquele aion, àquela dispensação, aquele sistema, todo o sistema mosaico, a lei, era ela que iria passar, e todos aqueles rudimentos é colocado na Bíblia como céus e terra, é um linguajar bíblico, não tem dificuldade. A dificuldade é a religião que criou e colocou na mente das pessoas. Olha só para você ver, Hebreus capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 18. Do versículo 18 até o versículo 28 e vou terminar por aqui, está muito claro. Diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas a partir do versículo 22 agora, ó. Mas, o escritor para os hebreus, mas chegastes ao monte Sião. Vamos prestar atenção, que ele pegou algo literal e agora ele vai colocar algo espiritual, simbólico, figurado, do jeito que você quiser entender. Vamos a partir do versículo 22. Mas chegasse ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Ou seja, aquela cidade que João viu descer, não era literal, meu irmão. Era o reino de Deus, era a nova aliança, meu Deus do céu. Eles aqui já estavam tomando posse. Versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça
pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Meu irmão, não precisa comentar. Deu para você entender que o autor pega a questão literal para mostrar as coisas espirituais, o reino de Deus, que os céus e a terra seria removido para que o reino de Deus fosse implantado. E eles, meu irmão, no momento de transição das alianças, aqueles que tinham recebido a salvação da mente já estavam tomando posse da nova Jerusalém, que por completo desceu no ano 70. Uma cidade literal? Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que era aliança. Era a nova aliança, meu irmão. Mas os dizeres, as palavras, as colocações bíblicas eram nesta linguagem. Não tem dificuldade, meu irmão. É só deixar de ser religioso que dá tudo certo. Está aqui mais esse vídeo, mais esta colocação, mais esta observação. Os futuristas dizem que o céu e a terra ainda vão passar. Ainda vão passar. Fui.